Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hard. Eu sou o Lucas. Eu já trago para vocês o meu review da placa de vídeo EVGA GTX 1070 Ti Superclock de 8 GB. Há mais ou menos um mês atrás eu fiz o review da 1070 Ti Founders Edition no lançamento. A galera sempre que vê vídeo de Founders fala assim, pô Lucas, mas a temperatura é muito alta, a placa faz throttling, faz um ruído um pouco alto em overclock. Então eu decidi trazer uma placa aí dos nossos parceiros da EVGA, muito obrigado EVGA Brasil. A gente vai ver hoje se esses problemas de temperatura, de ruído são resolvidos nessa placa, já que ela tem dual fan, tem um cooler um pouco mais robusto, ok? Então a 1070 Ti é uma placa muito fácil de ser definida. Como você já deve saber, ela está posicionada entre a 1070 e a 1080, mas não exatamente no meio termo entre essas placas. A 1070 Ti está mais para 1080. A gente comparar, por exemplo, aqui a quantidade de núcleos CUDA, nós vemos que a 1070 tem 1920 núcleos CUDA, a 1070 Ti tem 2432, enquanto que a 1080 tem 2560, uma diferença muito pequena. Então é seguro dizer para vocês que a 1070 Ti é uma 1080 mais barata, ok? Mantém aqui 8 GB de memória, as especificações de uma forma geral são bem parecidas e há uma pequena diferença de performance que é o que nós vamos conferir hoje nesse review. Eu fiz aqui no canal um vídeo de unboxing nessa placa mostrando todos os principais detalhes dela, mas resumidamente eu vou mostrar aqui os principais detalhes. Na parte da frente você tem uma carcaça na cor preta com detalhes na cor cinza, bem bonito, a logo EVGA e GeForce GTX 1070 Ti aqui na cor branca. Duas fãs com rolamento duplo, elas oferecem um desempenho bem bacana aí em cima desse projeto ACX 3.0. Aqui na parte superior, lá no vídeo de unboxing eu tinha dito para vocês que me parecia que não tinha iluminação, mas tem. Essa logo EVGA GeForce GTX 1070 Ti é iluminada na cor branca, o que fica um efeito bem interessante quando você tem um gabinete de acrílico. Isso aqui fica aparecendo para você, ok? Aqui você vai ter os conectores para fazer o SLI, o único conector de alimentação de 8 pinos para fornecimento de energia para a placa. Na parte de trás, infelizmente, a placa não tem backplate, ficaria esteticamente muito interessante se tivesse, dado principalmente o preço da placa, o porte dessa placa, né? Infelizmente não tem. Aqui na parte de trás, nas saídas, a gente vai ter 3 DVI, uma HDMI e uma DisplayPort, parte tradicional, ok? Vamos ver essa placa por dentro e conhecer um pouco mais do cooler dela. Esse aqui é o cooler ACX 3.0, você vê que é um cooler bem robusto, né, cara? Os heat pipes de cobre bem espessos fazem contato nessa base de cobre, tá até com pasta térmica. Esse aqui vai ser conectado diretamente na GPU e ele transfere para esse segundo bloco de dissipador aqui. Apesar da placa não ter o backplate, a placa tem um base plate, então isso aqui está fazendo contato com várias áreas críticas da placa de vídeo. Eu vou remover aqui para vocês, ó. É um base plate de metal e a galera tava perguntando, Lucas, será que vai vir uns thermal pads, cara? Lembra daquela polêmica, né? Você vê que tem thermal pads em tudo, ó. Nas memórias e nos MOSFETs. Chega de teoria, vamos ver na prática o que a 1070 Ti da EVGA consegue oferecer para você em relação, por exemplo, ao modelo Founders Edition e em relação a 1070 e 1080. Confiram aí.
Bom, vocês conferiram aí os testes gravados em vídeo, é uma forma interessante, mais prática de comparar os resultados, como FPS, frame time, uso de memória. Nesse caso, especialmente a temperatura, que é um dos poucos fatores que vai mudar em relação à Founders Edition. Isso porque, como eu comentei no começo, a frequência de todas as 1070 Ti é exatamente a mesma. Essa foi uma decisão da NVIDIA. O que dá a entender para nós é que a NVIDIA quis proteger a GTX 1080, porque conforme vocês estão observando aí, a performance da 1070 Ti por padrão é muito próxima da 1080, o que é explicado pelas suas próprias especificações. Mas se você faz overclock, e sim, ela faz um bom overclock, acima dos 2000 MHz, em muitos casos, ou você passa a própria GTX 1080, ou você no mínimo encosta. Então se a gente tivesse modelos customizados, como é esse aqui, com frequências por padrão mais altas, muito provavelmente você iria canibalizar a própria GTX 1080, ok? Então, basicamente, temperatura e ruído é o que vai diferenciar de modelo referência, no caso Founders Edition. Realmente a placa trabalha com uma temperatura muito mais baixa, chega a ser aí 15 graus, 14 graus em determinados momentos. Isso é uma coisa muito boa porque permite que você faça o overclock sem ter que acelerar as fãs, como é o caso da Founders. A Founders Edition, se você faz o overclock e não altera a fan, ela vai acabar entrando em throttling de novo, então você é obrigado a acelerar a fan para poder manter uma temperatura bacana, com o custo de deixar a placa bem mais barulhenta. E já a EVGA, em estoque ou em overclock, as fãs trabalham praticamente na mesma rotação e a placa fica bem silenciosa, ali ainda trabalhando abaixo dos 70 graus. Tipicamente a placa trabalha entre 65 a 67 graus. Mas, infelizmente, cara, esse lance da frequência ser limitada ali naquele mesmo padrão para todas as placas é algo que, na minha opinião, tira um pouco o brilho de uma placa customizada. Porque desde sempre, você compra uma placa de referência, você tem aquela performance. Se você compra uma customizada, a customizada sempre tem um desempenho um pouco maior, tem frequência maior, né? E dessa vez você compra independente se é a Superclocked, se é a Fortewin, se é a Kingpin, se é a Matrix, se é a Galaxy Hoff, não importa. Todas vão ter a mesma frequência. Pode haver uma diferencinha de performance por conta da estabilidade, mas a diferença vai ser muito nula, especialmente nas custom. Existe uma pequena diferença da Founders porque a Founders esquenta muito, mas as customs geralmente devem entregar aí o mesmo desempenho. Então, nessa série específica 1070 Ti, o que vai diferenciar é basicamente visual, o projeto do PCB, que sim é muito importante, o cooler, que vai proporcionar mais ou menos ruído, uma temperatura maior ou menor. Performance, basicamente a mesma. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque a EVGA está oferecendo dois softwares legais que eu testei aqui, que é o Precision X OSI, que é um software já bem conhecido de vocês para fazer overclock, tem na Steam de graça, dá para baixar também sem Steam. E tem aquele OC Scanner, que o que ele faz? Ele reconhece a placa, identifica a placa pelo número serial que eu precisei digitar ali, e ele vai testando o overclock megahertz por megahertz, ele vai aumentando e procurando artefato na tela, até encontrar um ponto onde ele encontre estabilidade e ao mesmo tempo o máximo de performance. Bom galera, basicamente é isso, cara. A 1070 Ti é uma placa para quem quer ter uma performance maior em relação a 1070 normal, mas sem pagar o preço da 1080, ok? Embora no lançamento dessa placa, hoje você acha por uns R$2.300, em alguns momentos você até acha a própria 1080 em promoção muito próxima dessa placa. Aí vale até a pena você ir para 1080 mesmo, porque é uma placa que vai ser mais rápida por ter mais núcleos. Mas particularmente, eu ainda prefiro a 1070 normal, porque você acha ela por uns R$1.700, alguns modelos por menos de 1.700, e a performance é muito parecida, às vezes é 4, 5 frames de diferença. Se você faz overclock na 1070, você passa a própria 1070 Ti, e economizando 500, 600, 400 reais em alguns casos, ok? Mas para quem for comprar uma 1070 Ti, EVGA Superclocked é uma ótima opção que eu recomendo para vocês. E com os thermal pads, galera, acabou a polêmica.
veio os thermal pads aí. É isso aí, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário, sua opinião sobre o que você achou dessa placa, qual placa você gostaria de ver aqui no canal Peperaio Hardware. Um grande abraço a todos.